Você tem muitos amigos? Alguma vez você já sentiu necessidade também de ficar sozinho? Pois é, amizade, solidão são temas bem reais, bem do cotidiano atual de todos nós. Então, eu já ministrei uma palestra uma vez que tinha justamente esse título, Amizade Virtual, Solidão Real, e me pediram para gravar de novo, dessa vez, para nós transmitirmos, para nós compartilharmos com mais pessoas algumas reflexões. Então, o nosso objetivo aqui não é fazer um estudo fechado, máximo, absoluto sobre o tema, mas fazer algumas reflexões sobre a amizade e a solidão nessa época de era digital. Então, só recapitulando, na década de 80 começaram os celulares. Primeiro surgiram, lembra aquele negócio enorme que às vezes só grandes executivos, pessoas muito importantes tinham, e que com o passar do tempo, de lá para cá, os celulares eles foram diminuindo de tamanho e ficando cada vez mais acessíveis, mais acessíveis, mais acessíveis. Hoje em dia, no Brasil inclusive, existem mais celulares do que pessoas. O que significa que existem muitas pessoas que usam até mesmo 2, 3 celulares. Na década de 90, surgiram as salas de bate-papo na internet. E aí as pessoas gostavam muito de conversar com os amigos e até com desconhecidos. E se popularizaram essas salas de bate-papo. Também na década de 90 surgiram os blogs. E agora era comum uma pessoa ter um blog, colocar as suas impressões pessoais sobre qualquer coisa, às vezes de trabalho, às vezes de outros temas, e com isso ir compartilhando através da internet com centenas, milhares, milhões de pessoas. Mais recentemente, depois dos anos 2000, surgiram as redes sociais. Lembra? Do Orkut, logo depois veio Facebook e tantas outras redes sociais menores. Hoje em dia muita gente usa o WhatsApp como se fosse uma rede social. Coloca ali no status as suas impressões, suas ideias e vai falando com as pessoas e às vezes passa horas e horas todos os dias. Então tudo isso foi ficando cada vez mais comum, mais parte. Não vão dizer agora se isso é bom ou se isso é mal, se tudo é bom ou se tudo é mal. Mas o fato é que hoje isso faz parte da vida que nós levamos. Hoje já é senso comum de que a internet veio para ficar e para influenciar a nossa forma de criar, a nossa forma de obter, a nossa forma de nos educar, ter acesso à educação e, o ponto-chave, ter acesso também aos nossos amigos. Então a amizade, como era e como é, com certeza como é, sofre influência da internet. Eu defendo a seguinte ideia, é só um ponto de vista pessoal, de que não existe amizade real em contraposição à amizade virtual. Existe amizade. Simples, existe amizade. Sendo que com alguns desses amigos você se comunica pessoalmente. E com outros você se comunica de forma virtual, seja através do celular, da internet, ou no futuro talvez inventem alguma outra coisa. Amigo é amigo. Amigo é uma coisa muito importante, é uma coisa muito relevante para a nossa vida. Mas não vamos confundir amigos com contatos. 4 diferenças na vida virtual a gente precisa levar em consideração quando pensar nessa diferença entre amigos e contatos. Em primeiro lugar, hoje, mais do que nunca, é fácil e cada vez mais fácil você contactar, fazer contato com outras pessoas. Por exemplo, se você entra nas redes sociais, através do celular, que hoje a imensa maioria acessa a internet através dos celulares, rapidamente ele pergunta, olha, você quer abrir acesso à tua agenda? E ele já quer que você, contatos, às vezes num telefone que você guardou de uma pessoa com quem você nem fala, ele já quer te pôr em contato, através das redes sociais, com aquela pessoa. Então é muito fácil você criar novos contatos. Você pode simplesmente entrar numa comunidade virtual lá e sair adicionando as pessoas e da feita que o outro lá confirma, pronto, vocês já são contato um do outro.
Então, nunca foi tão fácil fazer contatos. Só que, ao mesmo tempo, como é fácil fazer contato, acaba sobrando pouco tempo para se dedicar a essas pessoas. Se alguma vez você já precisou reunir com os amigos, reunir mesmo assim ao redor de uma mesa, e eram muitos amigos, e a mesa ficava muito grande, o que aconteceu aí? Você acabava, como a mesa era muito grande, você acabava falando com aqueles que estavam mais próximos. Aqueles que estavam mais afastados, aqueles que estavam distantes, você não conseguia nem falar naquele momento. Às vezes, todo mundo falando ao mesmo tempo, você prestava atenção em alguns. Então, assim também é no meio virtual. Quando você tem muitos contatos, naturalmente, algum você não vai falar nunca, outros você vai falar uma vez por mês, uma vez por semana, e talvez só os mais próximos você fale com frequência. O problema é que quando você só fala com uma pessoa uma vez por mês, quando você encontra, muitas vezes você não lembra que conversou com ela nas vezes anteriores. Então fica difícil criar um laço, aquela conexão própria da amizade. De forma que, por isso, é muito mais fácil você ter contatos do que ter amigos. Também as redes sociais nos permitem, com muita facilidade, fingir. É muito fácil você estar alegre e dizer que está triste, só para puxar papo, alguém te dar atenção, e o contrário também. É perfeitamente possível a pessoa estar muito triste, às vezes deprimida, às vezes pensando até em suicídio. E infelizmente ninguém saber. Ela colocar uma mensagem vazia ou agressiva, justamente porque ela tem uma solidão que ela não consegue compartilhar com alguém. Ela gostaria, mas ela não consegue se expressar. E acaba fingindo. Então, fingimento também é uma coisa muito comum hoje. Nunca foi tão fácil fingir nas redes sociais. E por último, daquelas 4 características, a facilidade de desaparecer, ou como se diz hoje, bloquear as pessoas. Aquela pessoa que eu não gosto, eu bloqueio. E as redes sociais fazem questão de não avisar que a pessoa foi bloqueada, né? Para não ofender, para não criar inimizades. Às vezes, inclusive, a pessoa até já morreu e o perfil dela fica lá. Anos e anos, talvez, para a eternidade, ficou lá, eternizada. Que valor tem isso? Mesmo que não morra, desaparecer é bom ou é ruim? O fato é que é uma característica da vida virtual com a qual a gente precisa aprender a lidar hoje. Eu vou dizer então, e existem algumas pessoas já que afirmam a mesma coisa, que a grande diferença entre o real e o virtual é que no real você faz elos que, porque são muitos e pela característica do virtual, é muito fácil que se tornem elos fracos. E comparado com o virtual, no mundo real, quando você lida com as pessoas pessoalmente, se comparado com o virtual, é mais fácil, no real, você tornar aqueles elos mais fortes. Pelo calor do sorriso, pela força do aperto de mão, é muito mais fácil aprofundar as relações quando você está perto. E com isso eu não quero dizer que não é possível que você mantenha contato virtual com uma pessoa e aprofunde uma amizade ao longo do tempo. Isso é possível? Eu acredito que sim. Mas é menos provável. É mais difícil. Por isso eu digo, não faça do virtual uma desculpa para negligenciar os seus amigos que estão próximos. Exemplo, aquelas pessoas que reúnem com os amigos e aí cada um puxa o seu celular ao redor da mesa e ao invés de aproveitar para conversarem, que ali estão se encontrando pessoalmente, as pessoas preferem sacar o celular e, por hábito, conversar com aquele que está longe, ao invés de aproveitar para conversar com aquele que está perto. E aí tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que a quantidade de amigos não significa qualidade, mas tampouco diminui o valor de um verdadeiro amigo.
Concorda comigo? A internet, ela não queima etapas. Para que uma amizade seja profunda e sincera, leva tempo, leva um esforço. E a solidão? Para Platão, a solidão era um privilégio. A solidão era uma coisa especial, que inclusive o ser humano tinha necessidade, às vezes, de se recolher, para poder refletir melhor. Ele não estava pregando que a pessoa deveria fazer isso o tempo todo, mas de tempos em tempos ela deveria sim guardar um momento. Fosse para as suas orações, fosse para as suas reflexões, fosse para a quietude, ele deveria sim, de vez em quando, cultivar um pouco de solidão. Solidão, então, é o que nós vamos ter naquilo que Platão dizia, os divinos ócios. O que ele chamava de divinos ócios? Hoje, na sociedade moderna, se diz que ócio é não fazer nada. Completamente diferente da sugestão dos filósofos, inclusive Platão. Ócio é aquilo que é mais próprio do ser humano, quer seja a religião, que é só o ser humano que exercita a religião, a sua religiosidade, quer seja a ciência, no sentido de procurar um conhecimento que o engrandeça como ser humano, quer seja a filosofia, as reflexões filosóficas sobre o que sou, da onde vim, para onde vou, qual é o porquê, a razão, o valor profundo que alguma coisa tem. Isso são as reflexões filosóficas. E aí fica relevante, fica importante lembrar que fica muito difícil fazer isso quando você está no meio de muitas pessoas. Quando alguém está te perguntando ou aguardando contato, atenção, e você está falando e ouvindo essa pessoa, fica difícil fazer isso tudo. Por isso é importante aqueles momentos de solidão, onde você vai refletir, orar, estudar, pesquisar. Tudo isso faz parte do ser humano e é na solidão que se fazem essas coisas. Não vamos confundir solidão com isolamento. Isolamento é quando você não está bem com alguém e aí foge desse alguém. E se você não está bem com muitas pessoas e foge de muitas pessoas, aí é que o isolamento ele fica mais difícil, mais doído. Que nós temos, o ser humano ele é um ser social, nós temos a necessidade daquela reflexão, que eu disse ainda há pouco, mas também temos a necessidade de nos comunicar com o outro. E quando faltam amigos, esse contato ele fica tolhido, esse lado humano da vida, ele fica tolhido. E aí as pessoas acabam se isolando. O isolamento, então, é uma solidão desvirtuada. É uma solidão sem aquelas qualidades de trabalho interior que a solidão teria. O isolamento é só dor. O isolamento não é bom. Queria compartilhar com vocês alguns ensinamentos da filosofia, dessa busca do homem pela razão de ser das coisas. E no caso, ensinamentos sobre a amizade. Uma máxima egípcia dizia assim: especial valor tem a amizade entre os seres humanos, de tal modo que um bom amigo, eleito por afinidade de coração, complementa a felicidade familiar. E ele fala da felicidade familiar em seguida como complemento, porque um bom amigo é como se fosse um irmão. Alguém que está crescendo enquanto você está crescendo. Alguém com o qual, no problema, na dor, você se compadece com a dor dele e ele se compadece da sua. E na alegria, você fica feliz de tudo de bom que há com ele. E ele fica feliz com tudo de bom que há com você. Essa alegria e tristeza, esse crescimento juntos, é uma das marcas da amizade. Outra máxima diz assim: a amizade começa quando o interesse acaba. De todas as sociedades, nenhuma é mais nobre,
mais estável do que a dos homens de bem, unidos pela conformidade de costumes e pela amizade. Essa do filósofo Cícero, do Império Romano. Então ele nos chama a atenção de que a amizade não é qualquer coisa. A amizade é a união dos seres humanos, homens e mulheres, de bem. Com isso ele quer dizer que a amizade é uma virtude. A amizade ela vem junto com outras virtudes, como seria a inteligência, a coragem, a fraternidade, o respeito. Não vamos confundir então a amizade com cumplicidade. O que é cumplicidade? É quando você se junta com outro para fazer aquilo que a tua consciência diz não é certo. É quando dois amigos, entre aspas, se juntam e dizem assim, olha, com fulano eu posso contar, a gente vai encher a cara até cair. Isso não é uma coisa de se orgulhar. Não é uma coisa pela qual você convidaria a maioria dos seus amigos. Ah, mas com aquela pessoa, quando eu quero chutar o balde, com aquela pessoa ela conta. Né? Se a gente for olhar a rigor, isso não é amizade, isso é cumplicidade. É uma relação para fazer algo que não é bom. Outra máxima interessante é aquela que diz assim: nas desventuras comuns se conciliam os ânimos e se estreitam as amizades. Essa de Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote. Miguel de Cervantes chama a atenção aí para o fato de que é na dificuldade que os nossos melhores amigos, eles estão presentes. É muito fácil você dar uma festa e principalmente se tem comida grátis, bebida grátis, aparece um monte de conhecidos. Um monte de pessoas que gostam da festa. Não necessariamente de você, elas gostam da festa. Um amigo vem quando você dá uma festa e vem também quando você está com problemas. Uma vez eu vi um filósofo dizendo assim, olha, quer saber como é um amigo? Um amigo é aquele que se você acontecer um desastre, você estiver numa viagem num outro país e acontecer um desastre, ele vai mover céus e terra para te ajudar, mesmo que você esteja no outro país. Um não amigo é aquele que, sabendo da tua desgraça, vai dizer assim, poxa, coitado do fulano. E só. Então é fundamental também, dentre os nossos amigos, sabermos quais são os amigos, aqueles com qual nós podemos contar nos momentos de dificuldade. E aqueles também, a recíproca é verdadeira, que podem contar com você, porque você, numa dificuldade, largaria o que tivesse à sua mão para ir ajudar essa pessoa. Epíteto dizia assim, evite companhias que sejam influências negativas. Selecione amizades que cultiva no seu convívio, só aqueles que elevam e despertam o seu melhor. Cuide de seus pensamentos, palavras e ações, para que despertem o melhor nas pessoas à sua volta. E aí me chama a atenção novamente duas coisas. Primeiro, que a amizade ela é uma virtude, que vem acompanhado de outras virtudes, e não de vícios ou problemas apenas. E em segundo lugar, que nós também podemos ser amigos. Ser amigo significa se interessar pela pessoa? Também. Mas também dar o nosso exemplo. O nosso exemplo de respeito, o nosso exemplo de fraternidade, de inteligência, de coragem. Quando a gente age dessa forma, quando nós exercitamos a virtude ao nosso redor, nós estamos sendo amigos. Inclusive daquelas pessoas que talvez ainda não sejam elas nossas amigas, mas você está sendo amigo quando você dá o que há de melhor em si para aqueles que estão ao seu redor. Queria fechar com algumas recomendações, alguns conselhos finais para nós que vivemos com muitos contatos e com alguns amigos no mundo real e no mundo virtual. Em primeiro lugar, não se limite a lançar os seus argumentos. Também escolha e dialogue com as pessoas. Eu tenho notado nas redes sociais, que eu também uso, que às vezes as pessoas lançam suas ideias e quando alguém comenta alguma coisa, a pessoa não responde.
Ou pelo menos não responde com outros argumentos. Ela não dialoga. Porque o diálogo, dois logos, diálogo, significa justamente isso, essa troca, onde você dá a sua ideia e recebe a ideia do outro. E dá de novo. E assim, pelo diálogo, vão se aperfeiçoando as ideias. Um diálogo é bom. Então, dialogue, não apenas lance os seus argumentos. Seja verdadeiro. Não diga apenas aquilo que cai bem. Seja respeitoso, sim, mas diga aquilo que você acredita. Se vê algo de errado, diga. Por que acredita que aquilo está errado? Se vê algo de bom, também diga. Por que você acredita que aquela coisa é boa? Busque ajudar. É muito fácil criticar hoje. E é sempre mais difícil ajudar. Ajudar exige que você pense na pessoa, queira o bem dela e faça algo que seja bom para ela. Às vezes falar não é suficiente. Falar ainda não é ser amigo. Mas dar um bom conselho que exige que a gente pense um pouco e goste do outro, aí isso vale a pena, sempre. Não constranja as pessoas. Uma coisa que você sabe, vamos supor, eu escrevo sobre fulano e que não só ele vai saber aquilo, mas todas as pessoas vão ver o seu comentário sobre aquilo, sobre aquela pessoa, e aquela pessoa pode ficar constrangida, ofendida com aquilo. Para quê? Não faça isso. Muitas vezes alguma coisa precisa ser dita, mas você pode dizer pessoalmente. Evite fazer algo que vá criar uma animosidade desnecessária. Isso já é feito em grande medida hoje e nunca acaba bem. Faça o bem, ao invés de simplesmente empurrar os seus argumentos, querer ser melhor do que o outro. Passe adiante o que há de melhor, seu ou de terceiros. Hoje é incrível como as pessoas sentem prazer em muitas vezes falar mal das coisas. Eu tinha uma professora de filosofia, acho que você conhece a professora Lúcia Helena, se você acompanha as palestras da Nova Acrópole, que ela dizia assim, nossa, se tiver um acidente de trânsito na esquina, se reúne uma multidão ali para ficar ao redor assistindo a desgraça que aconteceu. Quão poucas pessoas param para assistir uma coisa boa, qual seria o nascer do sol, o brotar de uma flor. Não, o feio chama mais atenção. Então nós devemos cuidar, nós, ao invés de criticar o outro, dessa vez é bem para nós, o que eu poderia fazer para que o mundo fosse um pouco mais belo? E passar adiante aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é justo, e não apenas falar do que é feio ou injusto que existe na vida. Falar do injusto é bom, quando você pode contribuir para que ele seja revertido para a justiça. Mas simplesmente falar por falar, reclamar por reclamar, nunca leva a nada bom. Não limite as suas amizades ao mundo virtual. Todos nós temos amigos próximos, amizades que podem e merecem ser cultivadas. Então, não se limite ao virtual. E não julgue também uma pessoa apenas por uma frase. Às vezes alguém escreve alguma coisa lá no seu status, coloca uma ideia na internet, e lembre-se que por trás daquela frase existe um ser humano. Então aquela frase, muitas vezes tirada de um contexto, não representa o que esse ser humano é. Leve isso em consideração. Não julgue as pessoas apenas por uma única ideia, por uma única frase que ela deu. E por último eu quero compartilhar com vocês uma frase que para mim é especial. Foi dada pelo fundador da Nova Acrópole, o professor Jorge Angeli Braga, que dizia assim: quanto mais damos, mais temos. Quanto mais amamos, mais nos amam. Isso é assim. Vamos refletir um pouco mais sobre a nossa vida, sobre as nossas amizades, e vamos procurar captar o que há de melhor no mundo e também passar adiante aquilo
que há de melhor no mundo. Seja no contato pessoal, seja no contato virtual. Gostou dessa palestra? Então, dê o seu curtir, compartilhe, aproveite muitos outros títulos que você encontra também aqui no canal da Nova Acrópole. Um abraço, até a próxima.